Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a semana quente com uma questão de militar novamente? Vamos dar continuidade à resolução comentada da prova da AFA de 2020. E o assunto de hoje será geometria analítica. Então, fica comigo e bora lá! Bom galera, vamos então fazer a leitura, vamos dar início à nossa questãozinha da AFA, tá? Uma questão de geometria analítica, onde nós vamos abordar posições relativas entre ponto e circunferência, posições relativas entre duas retas, cálculo de distância, muito legal essa questão. Então, dessa questão aqui, vamos fazer a leitura. Olha só, nessa questão da AFA 2020, ele fala assim, ó, seja uma reta x mais 3y menos 10, tá? E a equação da circunferência 2x² mais 2y² mais 4x menos 2y mais k menos 4. E um ponto, logicamente, um ponto que pertence à reta R, tá ok? Esse ponto pertencente à reta R, ele é exterior à circunferência, além de estar na reta R, ele é exterior à circunferência e ele é o ponto mais próximo da origem do sistema cartesiano. Beleza? Então, vamos lá, vamos pensar agora aqui comigo. Se o ponto pertence a essa reta e ele é exterior à circunferência, a primeira coisa a gente tem que descobrir aonde está o centro dessa circunferência, ok? Mas perceba que você recebeu a circunferência de uma forma que não é legal de trabalhar, porque a forma que nós recebemos a equação dessa circunferência é a forma geral. Vamos lembrar como que é a forma geral da equação da circunferência? Então nós temos lá assim, ó, ax² mais by² mais um d vezes x mais um e vezes y mais um f. Então vamos lembrar de algumas coisinhas aqui, ó. Primeira coisa, condições de existência da circunferência. Muito bom vocês saberem. Primeiramente, tem que lembrar que esse A e esse B eles têm que ser idênticos, certo? A e B têm que ser idênticos e idênticos ou congruentes a 1, certo? E nós estamos vendo aqui nessa circunferência que o A e o B está igual a 2. Então, a primeira coisa, para nós descobrirmos as coordenadas do centro, nós vamos ter que dividir toda essa circunferência por 2, tá? A gente não pode descobrir o centro quando aqui está 2, então a gente vai ter que inicialmente dividir por 2, beleza? Outra coisa, outra condição de existência, o raio tem que ser maior do que 0. E lembre-se que não pode haver esse termo cxy aqui, senão não representa a equação de uma circunferência. Então essa ideia aqui são as ideias iniciais da condição de existência da circunferência. Ok. Lembrando, como descobre também as coordenadas do centro da circunferência? Se nós tivermos lá o centro de coordenadas Azinho e Bzinho, essa coordenada Azinho aqui, que é o x do nosso centro, é sempre menos o coeficiente d divididos por 2. A gente pode calcular assim. E a coordenada y do centro é menos o e sobre 2. E lembrando também que nós temos uma formulazinha para encontrar o raio. O raio da circunferência vai ser calculado assim, ó. Raiz quadrada desse valorzinho aqui ao quadrado, do x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o termo independente, menos o f. Então essa é a fórmula que a gente calculou o raio da circunferência. Ok? De uma forma mais prática. Então essas são informações extremamente preciosas e importantes que nós vamos utilizar no início do exercício, ok? Então vamos guardar essas informações e vamos fazer aqui o cálculo do centro, x do centro e do y do centro da circunferência, para a gente ter um ponto de partida e ver aonde que está essa circunferência, tá ok? Então para isso nós vamos fazer o quê? Inicialmente nós vamos dividir toda essa circunferência lambda por 2. Então, dividindo toda ela por 2, você vai ter a seguinte equação. x² mais y² mais 2x menos 6y mais k menos 4, tudo isso divididos por 2 igual a 0. Maravilha! Então agora perceba o seguinte, para encontrarmos as coordenadas do centro, vamos fazer azinho menos d sobre 2. Então vai ficar menos 2 divididos por 2, x do centro menos 1, y do centro menos 6 divididos por 2, ou seja, igual a 3. Menos 1 e 3. Eu vou vir marcar aqui nesse gráfico que eu deixei prontinho. Menos 1 e 3. Tá ok. Isso aqui já vai me facilitar um pouquinho a vida.
E aí, vamos pensar agora, vou fazer uma suposta circunferência, não sei o tamanho do raio, mas eu só vou deixar ali um esboço da situação para a gente tentar imaginar o que nós vamos nos deparar, tá ok? Então imagine que eu tenho uma circunferência aqui, não sei se é esse o tamanho do raio, não sei se essa reta ainda ela vai ser secante, ou se essa reta ela vai ser tangente ou exterior a essa circunferência. Ficou mais ou menos aqui. Tá, mais ou menos aqui. Raio 1, 2, 3, 1, 2,5. Tá bacana. Ok, mais ou menos. Belezinha. Então imagine que nós temos agora a circunferência localizada mais ou menos nessa posição. O raio pode ser maior ou pode ser menor, tá bom. E aí agora vamos trabalhar com aquela reta. A nossa reta que nós temos aqui, ó, é a reta Rx mais 3y menos 10 igual a 0. Bom, e o ponto pertence a essa reta. Então, olha só. E ele é exterior, então ele está para cá ou está para cá, não sei. O que a gente vai fazer? Vamos ver como está localizada essa reta nesse plano cartesiano. A gente já pode ter uma noção de como vai estar essa reta aí, tá? Como é que a gente vai descobrir? Vamos chutar pontos aqui, 2 pontos que pertencem à reta e traçar ela no plano cartesiano. Pontos estratégicos para a gente chutar aqui no nosso plano cartesiano, sempre interessante. Os pontos onde tocam os eixos coordenados. Eu posso chutar x igual a 0 e um outro valor aí para y, tá? Ou outro valor para x qualquer, que me satisfaça. Bom, então primeiramente, agora que eu já descobri as coordenadas do centro, tá? Eu vou apagar e vou deixar aqui guardadinho, coordenadas do centro, menos 1 e 3. E agora eu vou apagar esse lado aqui, tá? Depois eu volto e escrevo novamente as informações que eu precisar. Então, bem lembrado essas informações. Por enquanto eu não preciso mais. Por enquanto. Eu vou trabalhar agora com a reta. Agora é o seguinte, senhores. Ó, pensa aqui comigo. Se x igual a 0, nós temos a reta aqui, ó. X mais 3y menos 10 igual a 0. Se x igual a 0, vou substituir aqui o x igual a 0, vamos descobrir aonde corta o eixo y. Vai ficar 0 mais 3y menos 10 igual a 0. Portanto, 3y igual a mais 10. Portanto, y igual a 10 divididos por 3. Então, um dos pontos, um par ordenado que pertence a essa reta é 0 e 10 terços. Ok? E podemos pegar mais um pontinho aqui, vamos chutar mais um valor aqui, sei lá, para x agora e descobrir um outro valor de y, tá? Eu vou chutar x igual a 1, pode ser? X igual a 1, ali a gente já consegue ter uma noção. Se o x é igual a 1, então eu vou ter aqui, ó, 1 menos 10, vai ficar assim, 1 mais 3y menos 10 igual a 0. 1 menos 10 menos 9, vou mandar para lá, vai ficar 3y igual a mais 9, logo y igual a 3. Então 1 e 3 pertence também, um outro par ordenado, 1 e 3. Lembre-se, com 2 pontos distintos a gente consegue traçar uma reta. Então um ponto vai ser no 1 e 3, outro ponto vai ser no 3,333 aproximadamente. Então, lembre-se, eu estou fazendo uma reta aqui que eu não sei se ela é secante ou não. Não me interessa ainda nesse momento se ela vai tocar em 2 pontos, essa circunferência. Porque eu não sei o raio dessa circunferência, vai que ela tem um raio menor, tá bom? Mas é só para a gente ter uma noção. O que a gente sabe agora a respeito deles é o seguinte. Por exemplo, o ponto que pertence a essa reta R, o ponto que ele está falando lá no enunciado, ele é exterior à circunferência. E o ponto mais próximo, o ponto que tem que ser mais próximo à origem, ele tem que formar uma projeção de 90 graus. Lembre-se que a menor distância é a projeção ortogonal de um ponto até a reta. Então, a origem até a reta vai passar, por exemplo, não sei se está exatamente aqui, coincidentemente, tá? Mas eu sei que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, a princípio. A menor distância é a projeção da origem até a reta, de tal forma que
esse ângulo aqui seja um ângulo de 90 graus, como se aqui passasse uma reta perpendicular, tá? Essa é a menor distância, a distância da projeção do ponto até a reta. Ok, então aqui há uma intersecção entre essa reta que eu fiz de azul e essa reta preta, que é a reta R dada. Logo, essas duas retas, elas são perpendiculares. Tudo bem até aqui? Então, se essas duas retas são perpendiculares, meus queridos, o que a gente pode fazer? Ora, nós temos um ponto que pertence à reta azul. Ok, nós temos a equação dessa reta aqui. Então, eu posso descobrir qual é a equação da reta azul, primeiro passo. E após isso, nós podemos descobrir qual é esse ponto aqui de intersecção. Eu coloquei exatamente sobre esse ponto 1 e 3 aqui, mas eu não sei se é aqui. Tá bom? Parece que está batendo exatamente sobre 1 e 3. Vamos ver se é de repente, né? Mas, então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir inicialmente qual é a equação dessa reta perpendicular. Posso até chamar de uma reta S. Considerando que essa reta aqui é uma reta perpendicular. Vou chamar de reta S, só para organizar o exercício. Condição de perpendicularismo entre duas retas. Senhores, duas retas são perpendiculares quando? Quando seus coeficientes angulares são inversos e com o sinal contrário. Então eu sei que o M da reta R é igual ao inverso com o sinal oposto do coeficiente angular da reta S. Tá? Essa é a condição de perpendicularismo. Mas nós não precisamos descobrir o coeficiente angular e aplicar na equação fundamental lá na Yoyo-Michicho, né? Y menos Y0 igual a M que multiplica X menos X0. Não precisa. O que a gente pode fazer é o seguinte. Quando duas retas são perpendiculares, já que eu sei que os coeficientes angulares são opostos e com sinal contrário, nós podemos simplesmente escrever a equação da reta S, ó, 3x, troca o sinal aqui, menos y, mais um c igual a zero. Muda o termo independente, a gente não sabe qual é o valor do termo independente. Então, qualquer feixe de reta que seja perpendicular a essa reta R, aqui, ó, qualquer feixe de reta, vai ter esse modelo de equação geral. É só você trocar aqui, trocar sinal. Perceba! Lembra como é que você acha o coeficiente angular quando você tem a equação geral da reta? Se você tem a equação geral da reta, se você quer o coeficiente angular, basta isolar o y, obviamente, ou direto menos a sobre b. Se eu perguntasse para vocês qual é o coeficiente angular da reta R, já de cabeça você já pode me dizer menos 1/3. Então o coeficiente angular da reta R, menos 1/3. Logo, o coeficiente angular da reta S vai ter que ser inverso e com sinal contrário, ó, vai ter que ser 3. Se a gente dividir, ó, o A sobre B daqui e trocar sinal, se a gente fizer, ó, M da reta S, utilizando aqui a mesma relação, ó, vai ficar menos 3 divididos pelo B, que é menos 1. Vai dar 3. E 3 é o inverso com o sinal contrário. Então, todo feixe de retas perpendicular a uma outra, é só você trocar o A com o B, a posição, e trocar o sinal aqui do meio. Só vai descobrir o valor do C. E como que nós vamos descobrir esse valor do C? Olha, se você tem um ponto que pertence à reta, nós temos um ponto que pertence à reta S. No caso é a origem. A origem pertence à reta S. Então basta você substituir no lugar do x e do y que você descobre o C. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 0 menos 0 mais C igual a 0. Ok. Então nosso C vai dar 0. Ok. Beleza? Então a equação da reta S é essa equaçãozinha aqui, ó, 3x menos y igual a 0. Maravilha! Com a equação da reta S agora conhecida e com a equação da reta já dada no enunciado, nós podemos montar um sisteminha. Vamos fazer um sisteminha entre a reta S e a reta R. A reta R dada foi x mais 3y menos 10 igual a 0. Mas, Kiko, por que um sistema? Porque quando a gente resolve um sistema de equação linear, duas incógnitas, nós estamos encontrando o ponto de intersecção entre as duas retas. Entendeu? Intersecção entre as duas retas. Show de bola, né? Show de bola. Então, bora resolver o sisteminha aqui, ó.
basta multiplicar a equação de cima por 3. Se multiplicarmos por 3, teremos a seguinte reta em cima. 9x menos 3y igual a 0. Aqui embaixo, x mais 3y. Vou mandar o 10 já para o outro lado. E vamos resolver agora por adição. Vai eliminar o 3y. Vamos já descobrir o valor de x. Então aqui você vai ter 10x. Corta 3y com menos 3y. Tudo isso daqui igual a 10. Beleza. Portanto, x igual a 1. Achamos o x. Com o valor do x, descobrimos o y. Ok? Então, se x é igual a 1, eu vou substituir aqui na reta S, que está mais fácil. Então, você vai substituir na reta S. Substituindo na reta S, vai fazer 3 vezes 1 menos y igual a 0. Logo, y igual a 3. Ok. Ou seja, o nosso par ordenado, que pertence ao ponto de intersecção entre a reta S e a reta R, esse pontinho aqui, é o par ordenado 1 e 3. Por incrível que pareça, foi uma coincidência. Eu coloquei aqui, ó, uma coincidência. Então, esse ponto de intersecção entre a reta perpendicular e a reta R, a reta S e a reta R, é o ponto 1 e 3. Nós descobrimos aqui e comprovamos, resolvemos um sisteminha. Beleza, acabou o exercício? Não. Lembrando que a pergunta do exercício era o valor de K, certo? Quais os possíveis valores de K para que isso aqui aconteça? Esse ponto seja o mais próximo, tá? E além do mais, ele seja exterior à circunferência. Então a gente vai analisar qual das afirmativas aí. Temos que descobrir o K. Agora que eu tenho esse ponto, tá? Meio caminho andado. Estamos na metade do exercício mais ou menos. Não, brincadeira. Agora já está mais para o final. Depois de descobrir o ponto, o que nós vamos fazer? Ora, vamos voltar para a circunferência e analisar. Então tudo isso que eu fiz aqui foi para descobrir aquele ponto de intersecção. Ele era muito importante. Então, agora vem comigo aqui. Ok. Então, com o ponto de intersecção aqui, senhores, descoberto, o que nós vamos analisar? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, nós temos agora aqui, ó, que a distância entre esses dois pontos aqui, ela tem que ser maior do que o raio, porque esse ponto ele é exterior, certo? Só que eu não sei quanto é o raio. Mas daí tem uma outra maneira de analisar também. Nós temos uma outra situação que fica mais fácil. Quando nós temos aqui, ó, a equação geral da circunferência, eu quero analisar a posição relativa entre ponto e circunferência, nós temos três posições. Se a gente tiver a equação geral, você substitui o ponto aqui por um ponto conhecido. Se essa equação geral, aqui, ó, ao substituir o ponto, o resultado for maior do que zero, é porque esse ponto aqui está exterior. É a situação que a gente quer. O ponto ele é exterior à circunferência. Se der igual a zero, é porque o ponto pertence. E se esse valor der negativo, é porque o ponto está na região interna. Então, essa aqui, ó, é a relação que eu preciso. Um ponto exterior à circunferência, basta a gente substituir na equação e o resultado tem que ser maior que zero. Então, o que a gente vai fazer? Trocar esse pontinho aqui, ó, 1 e 3, na equação da circunferência e vai ficar assim. Ó, substituindo a equação da circunferência, lembrando que eu dividi ela toda por 2, lembra? Então, ok. Então, a equação da circunferência, na verdade, era essa equação aqui, ó. x² mais y² mais 2x menos 6y mais k menos 4 divididos por 2. Isso tudo vai ter que ser maior que zero quando trocarmos o valor de x e o valor de y, o valor de x e o valor de y pela coordenada 1 e 3. Então vai ficar assim, substituindo, ó, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 6 vezes 3 mais k menos 4 divididos por 2. Tudo isso é maior que zero. Lembrando que o exercício estava perguntando os valores de k. Agora vai surgir o parâmetro que a gente quer.
Então, toda a ideia inicial foi fazer uma análise para descobrir onde que está aquele ponto de intersecção. Agora que a gente está discutindo realmente o que o exercício pede, tá bom? Então aqui vai ficar 9, 10, 12, 12 menos 18. 12 menos 18, aqui ó, porque aqui vai dar 18, aqui vai dar 12. Menos 6, mais K menos 4, divididos por 2, isso tudo é maior que zero, ok? Então eu vou mandar o 6 para o outro lado, vai ficar K menos 4, divididos por 2, maior do que 6. Manda o 2 para cá multiplicando, então você vai ter aqui K menos 4, maior do que 12. Passa o 4 para lá somando, então você vai ter K maior do que 16. Mas só isso? Não. Tem mais uma coisa a ser analisada aí para terminar o exercício. K maior do que 16 nós não vamos encontrar nenhuma resposta, tá? Nós vamos ter que analisar mais alguma coisinha aqui. O quê? A outra coisa que a gente vai analisar é a condição de existência da circunferência. Será que existe essa circunferência? Qual é a condição de existência de uma circunferência? Lembra que eu coloquei ali no começo? O raio tem que ser maior do que zero. Então nós vamos guardar essa informação e agora nós vamos trabalhar agora com a condição de existência da circunferência. Que o raio dela tem que ser maior do que zero. Aí eu vou precisar daquela formulazinha. Então vamos deixar essa informação aqui no cantinho. Ó, o K tem que ser maior do que 16. Guarda isso daqui. Depois vamos trabalhar as duas condições de forma simultânea. Além de ser maior do que 16, além do ponto estar exterior, o raio da circunferência positivo. Beleza? Então eu vou apagar aqui. E aí nós vamos ter o seguinte. Lembrando que a fórmula do raio, ela é totalmente dedutível, aquela formulazinha. Nós temos aqui o seguinte, então, olha só. Raio maior do que zero. Mas a fórmula do raio, raiz quadrada, A ao quadrado mais B ao quadrado menos OF. Vamos pensar aqui uma ideia. A raiz quadrada maior do que zero. Beleza. Para que exista essa raiz e ela seja positiva, todo mundo que está aqui dentro vai ter que não pode ser zero. E nem negativo, obviamente, senão nem existe a raiz. Então, esse A ao quadrado mais B ao quadrado menos F tem que ser maior do que zero. A gente pode até dizer que a condição de existência da circunferência é essa aqui, na verdade. Tá? O Azinho é aquela coordenada x do centro. O Azinho é o x do centro, menos 1. Então nós vamos impor aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Bzinho, coordenada y do centro, 3, que a gente tinha calculado já hoje, que é o menos 1 e 3. 3 ao quadrado, menos OF, que é k menos 4, sobre 2, maior do que zero. Então aqui você vai ter 1 mais 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. 10 menos k menos 4. Tá acabando o exercício, meus queridos. É longuinho, mas é muito legal esse exercício. Você revisa bastante coisinhas aí, bem interessante. Vamos mandar o 10 para o outro lado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então vamos passar o 10 para o outro lado e resolver essa inequação aí do primeiro grau. Então vai ficar, ó, menos k menos 4 divididos por 2 maior que menos 10. Aí eu posso multiplicar tudo por menos 1. Lembre-se, esse menos não está na frente do k, ele está na frente da fração. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar tudo assim, ó. K menos 4 sobre 2. Lembre-se, quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, inverte a desigualdade. Vai ficar menor do que 10. Então, K menos 4 menor do que... Esse 2 eu posso mandar para lá multiplicando. Vai ficar K menor do que 20. Portanto, K menor do que 24. Opa! Agora eu vou juntar essas duas hipóteses aqui, ó. K é menor que 24 e K tem que ser maior que 16. Então vamos pensar. Vamos analisar as afirmativas. Nas afirmativas nós vamos ter o seguinte lá. Existem 8 elementos. Bom, do 16 ao 24. Se a gente for contar, 17, 18, 19, 20, ó, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23. Não, dá 7 elementos, certo? Letra B, ele fala para nós lá. 3 são primos.
Quem são os números primos entre 16 e 24? Então é o 17, é o 19, primo. Quem mais? 20 não é primo, 21 também não, 22 também não, 23. 3 são números primos. Exatamente. Essa vai ser a resposta que nós vamos marcar na alternativa. Nós vamos encontrar isso lá na alternativa, na letra B, meus queridos. Fechamos aí uma questão muito legal de geometria analítica, que envolve circunferência, ponto e perpendicularismo entre retas. Olha que legal. Beleza? Gostou, meus queridos? Se você gostou, não se esqueça, compartilhe com seus amigos, comente e sugira uma outra solução, alguma coisa que você quiser. Aproveite esse vídeo, temos uma revisão bem legal de geometria analítica de uma questão de nível militar, provinha da AFA 2020. Um grande abraço a todos, não deixe de se inscrever e compartilhar. Tchau!